Imagine estar diante de Saturno. Um gigante gasoso com seus anéis brilhantes se espalhando como uma aura congelada no espaço. E ali, bem perto, bem pequena e quase invisível, existe uma lua que está mudando tudo o que pensávamos sobre vida extraterrestre. O nome dela é Encélado. Encélado é minúscula, tem apenas cerca de 482 quilômetros de diâmetro. É tão pequena que caberia dentro do estado do Colorado. Mas dentro dela há algo que nenhum cientista esperava. Um oceano inteiro escondido sob uma crosta de gelo. Um oceano ativo, quente, cheio de energia e reações químicas. Um oceano que pode estar abrigando vida agora mesmo. E tudo começou há quase 20 anos, quando a sonda Cassini da NASA passou por Saturno e viu algo impossível. Do polo sul de Encélado estavam saindo jatos enormes de partículas geladas, como se a Lua estivesse literalmente cuspindo gelo no espaço. Na época, isso parecia apenas estranho, mas quanto mais a Cassini observava, mais claro ficava. Aqueles jatos eram sinais, mensagens, indícios de que algo inacreditável estava acontecendo ali. E quando os cientistas analisaram essas partículas congeladas, encontraram quase todos os ingredientes necessários para a vida: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e até fósforo. O único elemento que não apareceu foi o enxofre. Mas ainda assim, para uma Lua tão pequena, tão fria e tão distante, isso já era um escândalo científico. O problema? As primeiras amostras não eram totalmente confiáveis. A maioria veio do enorme anel E de Saturno, um anel formado por partículas que poderiam ter ficado décadas circulando no espaço. Décadas recebendo radiação, alterando sua composição, misturando tudo. Então, por muito tempo, ninguém conseguiu dizer com certeza: essas moléculas vieram mesmo de Encélado ou apenas vagaram pelo espaço? Mas agora tudo mudou, e a mudança é tão grande que reacendeu a corrida para encontrar vida fora da Terra. Um novo estudo finalmente analisou grãos de gelo frescos, partículas recém-expulsas das plumas de Encélado. Não partículas velhas, não poeira perdida, mas gelo novo, direto do interior da Lua. E dentro desse gelo, os cientistas encontraram moléculas orgânicas complexas. Moléculas que incluem nitrogênio, oxigênio e cadeias químicas que participam de reações essenciais para a vida. Moléculas que constroem estruturas biológicas. Moléculas que podem ter sido formadas, não no espaço, mas dentro do oceano escondido de Encélado. E essa é a parte mais impressionante. Esses sinais não vieram de fora, eles vieram de dentro. Em 2008, a Cassini passou direto no meio de um desses jatos. A nave foi literalmente bombardeada por partículas minúsculas de gelo. Elas atingiram o detector a 18 km por segundo, rápido o bastante para quebrar tudo em fragmentos e revelar sua composição. Depois, a equipe analisou essas partículas usando espectrometria de massa, um método que permite identificar do que uma molécula é feita. E o que encontraram, ninguém esperava. Sinais de moléculas orgânicas complexas, moléculas que poderiam participar de processos biológicos reais. O pesquisador que liderou o estudo disse algo extremamente importante. Essas moléculas provavelmente não se formaram no espaço. Elas vieram de dentro da Lua, de seu oceano, de um ambiente ativo, quente, com energia e cheio de química. E isso significa apenas uma coisa: Encélado é realmente um dos melhores lugares do Sistema Solar para abrigar vida. Mas mesmo assim, mesmo com toda essa evidência, uma pergunta ainda ecoa. Se há água, energia, química e moléculas orgânicas, então por que ainda não encontramos vida? Ou será que apenas não sabemos procurar no lugar certo? A história de Encélado está longe de terminar. A Agência Espacial Europeia já está planejando uma missão para pousar na Lua, pousar bem no Polo Sul, onde os jatos se abrem como portas naturais para seu oceano secreto. O lançamento está previsto para o início da década de 2040. E essa missão pode ser o momento em que finalmente descobriremos se estamos sozinhos, ou não.
Mas Encélado não está sozinho nessa corrida por habitabilidade. Existem outros mundos, mundos bem mais distantes, além do nosso sistema solar, onde a vida pode estar florescendo agora mesmo. E entre eles, 3 superterras recém-descobertas se destacam. Imagine uma estrela anã laranja, um pouco menor e mais calma que o nosso Sol. E orbitando essa estrela existem 3 planetas, 3 mundos maiores que a Terra, mas menores que gigantes como Urano e Netuno. Planetas com potencial de abrigar atmosfera, oceano e talvez biologia. Esses planetas estão a apenas 55 anos-luz de distância, o que é praticamente o quintal cósmico. E cada um deles tem uma órbita diferente. Um dá a volta na estrela em apenas 7 dias, o outro precisa de 38, e o mais distante leva 151 dias. E é justamente esse, o mais distante, que pode estar na zona habitável. A zona habitável é o ponto ideal, nem quente demais, nem frio demais. O lugar onde a água pode permanecer líquida e onde a vida como a conhecemos pode surgir. Os cientistas da Universidade de Exeter passaram 10 anos coletando dados. Foram cerca de 190 medições ultra precisas, observando minúsculas variações na luz da estrela. Quando a luz se aproxima de nós, ela fica levemente azularinha. Quando se afasta, fica avermelhada. Essas mudanças revelam a presença de planetas puxando sua estrela pela gravidade. E foi assim que descobriram esse trio extraordinário. Uma estrela parecida com o Sol, 3 superterras e uma zona habitável perfeita. Um dos sistemas mais promissores já encontrados, e muito perto de nós. Mas essas não são as únicas superterras incríveis. A seguir, alguns dos mundos mais estranhos, misteriosos e fascinantes que já descobrimos. Gliese 667c. Apenas 22 anos-luz de distância, mas ainda assim 207 trilhões de quilômetros. Esse planeta tem 3,8 vezes a massa da Terra e orbita sua estrela anã vermelha em apenas 28 dias. Ele está na zona habitável, mas sua estrela pode liberar explosões violentas que poderiam vaporizar uma atmosfera inteira. Ainda assim, é um dos candidatos mais promissores. Kepler 22b. Mais de 600 anos-luz longe, foi o primeiro planeta encontrado na zona habitável pelo telescópio Kepler. Ele é 2,4 vezes maior que a Terra, mas ninguém sabe se é rochoso, gasoso ou um gigantesco mundo oceânico. Sua órbita dura 290 dias, muito parecida com a nossa. Kepler 696. Há incríveis 2.700 anos-luz, 70% maior que a Terra. Orbita sua estrela em 242 dias, e por ser uma estrela mais fraca, o planeta pode ter condições mais amigáveis do que Vênus, apesar de estar numa região parecida. TOI 733b. Descoberto em 2023, a 245 anos-luz de distância, com uma órbita de apenas 4,9 dias e com um detalhe incrível. Pode ser um mundo inteiro coberto por oceano. Imagine um planeta onde não existe terra, apenas água. Água até o horizonte em todas as direções. Um lugar perfeito para formas de vida exóticas. GJ 1241b. Apenas 40 anos-luz. 3 vezes maior que a Terra. 8 vezes mais massivo. Temperatura de 232 graus Celsius. E uma pressão tão absurda que a água lá pode existir como gelo quente, ou água superfluida. Uma forma quase mágica de matéria. Sem atrito, sem resistência, quase viva. Próxima Centauri B, o planeta habitável mais próximo de nós, há apenas 4 anos-luz. Massa parecida com a da Terra. Um ano dura apenas 11 dias, mas sofre com radiação extrema, tanta radiação que talvez nem tenha atmosfera. Mesmo assim, é nosso vizinho mais promissor e um dos alvos principais para futuras missões interestelares. TOI 715b. Orbitando uma anã vermelha pequena e fria, pode ter começado como um mini Netuno,
com uma atmosfera espessa, mas agora pode estar perdendo essa atmosfera, expondo uma superfície rochosa e talvez oceânica. Os cientistas ainda precisam de mais dados, mas as chances são reais. Cada um desses mundos, seja um oceano fervendo, uma esfera de gelo quente ou um planeta azul perdido na escuridão, nos ajuda a entender o que realmente é possível lá fora. E no final, a pergunta que resta é simples: se existem tantos mundos assim, se existem oceanos, energia, química e condições perfeitas, então por que ainda não encontramos vida? Talvez a resposta esteja a alguns bilhões de quilômetros da Terra, em uma lua pequena, gelada e que está, nesse exato momento, cuspindo gelo e moléculas orgânicas no espaço. Encélado. Talvez a primeira confirmação de vida fora da Terra aconteça ali, não em Marte, não em Vênus, não em exoplanetas distantes, mas numa lua que cabe dentro do estado do Colorado. Uma lua que insiste em abrir suas portas e lançar em nossa direção os sinais de seu oceano. E agora, com novas missões planejadas, com tecnologia avançada e telescópios cada vez mais sensíveis, talvez falte pouco, muito pouco, para a humanidade finalmente descobrir se estamos sozinhos ou se o universo sempre esteve cheio de vida, esperando apenas que alguém olhasse na direção certa.